A maioria dos investimentos no Brasil possuem rendimento ligados a um percentual do CDI. Então precisamos entender como funciona o CDI e qual o seu caminho. Ocorre que para entender o CDI precisamos entender a taxa Selic. E para entender a taxa Selic precisamos falar da inflação. No Brasil, nós trabalhamos com um sistema de meta da inflação e o órgão do governo responsável por determinar a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional, conhecido como CMN. O CMN é formado pelo ministro da Economia, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. E ele já determinou a meta da inflação para 2023, que é 3,25%, para 2024, que é 3%, e 2025, 3%. O órgão responsável do governo por apurar e divulgar a inflação no Brasil é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então ele apura e divulga a inflação. Cabe ao Banco Central enquadrar a inflação na meta determinada pelo CMN. Então o Banco Central ele utiliza de política monetária para ele fazer isso. E a principal política monetária é a taxa Selic. E aí o Copom se reúne de 40 em 45 dias, são 8 reuniões por ano, e eles decidem a taxa Selic, tá? Que agora, quando eu estou gravando esse vídeo, está 13,25. E aí ele tem um movimento, e isso gera um impacto na economia também. Quando a taxa Selic sobe ou se mantém alta, os juros dos empréstimos nos bancos também sobem. E aí desestimula o consumo e favorece a redução da inflação. Por outro lado, quando o Banco Central reduz ou mantém baixa a taxa Selic, os juros dos empréstimos também acompanham, ou seja, diminui. Isso aí estimula o consumo, as pessoas tomarem empréstimos nos bancos, né, e aumentarem o consumo, e aí pressiona a inflação para cima. Então tem esse movimento e é dessa forma, né, que o Banco Central ele consegue fazer com que a inflação se mantenha no controle, né? E o Banco Central como é que ele consegue fazer com que as instituições atuem com a taxa Selic atual, tanto nos investimentos quanto nos empréstimos, acompanhem, né? Principalmente nos investimentos que a gente vai falar aqui. Uma vez definida a taxa Selic, o Banco Central ele atua diariamente por meio de operações, comprando e vendendo o título público. Nós vamos falar aqui. E aí a taxa Selic ela se aproxima do valor definido da reunião. Então o mercado todo, quando o Banco Central define a taxa Selic, o mercado já passa a atuar de acordo com o que ele já determinou, tá? Então, lógico que nos empréstimos tem outros fatores também, tá? Mas aí como é que eu fico sabendo de qual a taxa Selic se eu não acompanhei o movimento do Copom e como que eu verifico a taxa Selic? No site do Banco Central, na primeira página, logo do lado direito, tem lá Panorama Econômico. E aí tem a taxa Selic, a data da última reunião do Copom e mais embaixo tem o percentual da taxa Selic. E aí que você acompanha ali a taxa Selic no dia. Tá? Então vamos falar no próximo vídeo do CDI, como é que funciona o CDI. Falamos aqui da inflação e da taxa Selic. Vamos ver como é que funciona o CDI no próximo vídeo.